Olá, eu sou Sérgio Pupo e eu vou continuar o assunto que eu falei no vídeo passado a respeito de previsões, de que jeito que você pode fazer previsões e até que ponto as previsões são assertivas ou não. Então elas dependem de um balanço de forças e nesse vídeo eu vou falar especificamente de quais são as forças e quais as técnicas astrológicas que são usadas para você medir as forças internas, porque internamente eu me dirijo numa direção. Só que o ambiente externo pode me dirigir para outra direção. E conforme for o balanço das forças, se for mais forte para um lado ou para o outro, ou uma ponta para cima, outra ponta para o lado, então vai ter uma resultante. Então eu preciso dimensionar, através das técnicas astrológicas, quais são essas forças para poder fazer uma previsão objetiva a respeito de mim, de outras pessoas, dos clientes, etc. Como é que funcionam essas técnicas? Vamos separar, tem um astrólogo que falou que a gente pode, eu achei interessante o exemplo que ele deu, a gente pode comparar essas forças internas e externas como se fosse como se fosse um barco. Como é que está internamente o barco? Como é que está o casco? Como é que está a estrutura do barco, o motor? Tem combustível, não tem? Como é que está o piloto do barco? Essas são as forças internas. Qual a velocidade máxima que esse barco consegue chegar? Até quantos metros de onda ele consegue navegar? Ele é estável ou não é estável? Essas são as forças internas. As forças externas como é que está o mar? Como é que está o vento? Está de noite? Está de dia? Qual a temperatura? Como é que está o ambiente externo? Tem outros barcos ao meu redor, porque se eu quero ir numa direção e tem um monte de gente me impedindo, ou tem uma ilha na frente, na minha direção, eu vou ter que contornar. Então, esse ambiente externo é dado por outras técnicas. Vamos nominar agora quais são essas técnicas. Como é que está o barco? Como é que está a tua estrutura interna? E para onde você sente o ímpeto de navegar? Em qual direção? Isso é dado por duas técnicas que são, basicamente, o mapa natal e as progressões ou direções. Então vamos lá. Quando você faz uma análise do mapa natal, foi marcado determinados potenciais, determinados talentos individuais seus, coisas que você faz com naturalidade e coisas que você faz com dificuldade. Existem áreas da vida que são tensas, existem áreas da vida que são tranquilas, você resolve com maior facilidade. E todo ser humano tem esses potenciais. Isso aí tem a ver com a estrutura do barco. Como é que nasceu esse barco? Qual é o fabricante desse barco? Qual é a marca e o modelo do motor desse barco? Todas essas questões são dadas pelo mapa natal. Vou dar só fazendo um parênteses, um outro astrólogo, uma vez numa brincadeira, ele falou o seguinte: você sabe que a gente pode fazer previsões só olhando o mapa natal, né? Como assim? Imagina que você está atendendo uma pessoa que tem um Netuno cravado, nasceu com um Netuno cravado na cúspide da casa 7. E aí você olha para o mapa natal e fala, olha, no próximo ano você vai encontrar uma pessoa, só que essa pessoa é um relacionamento que deve surgir durante o próximo ano, mas ele vai estar extremamente confuso, ele pode eventualmente, toma cuidado, porque ele pode eventualmente te enganar, ele pode eventualmente, essa pessoa pode te seduzir incrivelmente, mas ela pode te levar por caminhos que talvez não sejam bons para você, ou então você toma cuidado para não se envolver com uma pessoa alcoólatra ou drogada, etc. Então isso também é uma força interna, que você tem que levar em consideração. Então, para começar a fazer qualquer tipo de previsão, você precisa entender esses potenciais que são dados pelo mapa natal.
Em segundo lugar, você tem o que se chama de progressões ou direções, que também tem a ver com como é que está o barco no momento. Pode ser que esse barco tenha sido muito bem construído, mas ele está com combustível no finzinho, ele precisa ser reabastecido. Ou deu um problema, ele está ótimo, ele nasceu perfeito, mas só que a hélice, sei lá, ficou desgastada, precisa ser substituída, tem alguma coisinha lá que precisa ser mexida. As direções ou progressões, elas vão falar como é que está no momento o seu barco. Porque apesar de você nascer com um determinado mapa natal, a gente vai passando por fases de vida paulatinamente que vão mudando. E conforme essas fases de vida vão mudando, e é através das progressões que você vai identificar isso, o que acontece? A progressão ela vai mostrar, por exemplo, uma pessoa nasceu com o Sol em Peixes. A partir de uma determinada época da vida, esse Sol foi progredindo, a progressão secundária do Sol ela acontece 1 grau a cada ano que a pessoa depois de nascida. Então, uma pessoa que por exemplo, nasceu com Sol em Peixes e tem 20 anos, esse Sol avançou 20 graus e eventualmente pode ter mudado de signo. Então, aquela pessoa pisciana, que tem aquele comportamento pisciano e sempre vai continuar tendo, ela, em algumas situações, ela tem ímpetos arianos. Então, a progressão secundária, e a gente faz a progressão secundária de todos os planetas e cada um tem uma velocidade diferente, que a gente aprende a calcular e aprende a interpretar. E toda vez que um planeta progredido, ele muda de casa ou de signo, a ênfase da vida da gente muda. Pode ser que você tenha nascido com um Sol de casa 1, mas no momento ele está, por exemplo, ele virou um Sol, o Sol progredido, apesar de você ser uma pessoa de Sol de casa 1, que prefere sempre manter o próprio livre-arbítrio, você quer ser independente, tem um ímpeto natural e sempre vai ter de maximizar o seu livre-arbítrio, por exemplo, pode ser que esse Sol progredido esteja na casa 3, por exemplo. E a partir dessa fase de vida, a ênfase dessa pessoa, apesar de manter o livre-arbítrio, ela vai procurar se socializar, ela vai se preocupar em obter informações, em obter contatos, em fazer networking. Ou seja, existe uma outra força dentro dela, junto com o mapa natal, empurrando ela numa direção de socialização. Pode ser que ela procure circular mais entre as redondezas, que é uma questão de casa 3, e assim por diante. Então, a gente, para analisar as forças internas, leva em consideração o mapa natal e, pelo menos, as progressões secundárias. Ok? Em segundo lugar, e as forças externas? Como é que está o mar? Como é que está o vento? Como é que está a temperatura? Como é que está existem outros barcos envolvidos na região que eu estou navegando? Isso aí vai ser dado por outra técnica, ou duas técnicas muito importantes, que funcionam assim brilhantemente. Uma são os trânsitos, e aí a gente vai ver os planetas que estão transitando no momento, de que jeito que estão afetando o teu ambiente externo, forças externas. Os trânsitos afetam as forças externas e a revolução solar também vai ser um importante indicativo de fatos que vão acontecer externamente a você, que podem, inclusive, afetar você pessoalmente, tá? Mas são fatos que vão acontecer. E a revolução solar, diferente dos trânsitos, ela é parecida com o trânsito, porque ela é o congelamento do trânsito no dia que você faz aniversário. Então, o recado que eu queria dar nesse vídeo é que, para fazer previsão, mapa natal, progressões secundárias, para entender como é que está internamente a pessoa. E depois, trânsitos
E revolução solar, como é que está o ambiente externo? E aí a gente vai medir essas forças e aí a gente vai conseguir fazer uma previsão muito assertiva do que deve acontecer com a pessoa em questão, ok? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, e nos próximos vídeos eu devo gravar um vídeo sobre cada uma das técnicas. Eu vou discorrer mais profundamente sobre progressões secundárias, depois sobre trânsitos, depois sobre revolução solar, e depois ainda vou fazer mais um vídeo aprofundando um pouquinho essas técnicas, mostrando de que jeito que você utiliza regências na interpretação de cada uma dessas técnicas, ok? Eu sou o Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo.